Olá, boa noite. O É Notícia de hoje entrevista o economista e coordenador do Conselho de Economia da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Macedo. Ele já foi secretário de Política Econômica da Fazenda em 1991 e 1992, foi muitos anos professor da USP e hoje assessora a Faculdade de Economia da FAAP. Um currículo extenso, né, professor? O senhor nasceu em Formiga, no oeste de Minas Gerais, em 1943, tem 70 anos, portanto. 70 anos. Como é que veio parar em São Paulo, professor? O senhor Olha, veio logo? essa é uma longa história, certo? Mas essencialmente é o seguinte, eu nasci em cima de um banco, porque meu pai era gerente de uma pequena agência lá em Formiga, e o banco ficava no andar de baixo e a residência da família no andar de cima. E logo como criança, né, eu acabava entrando no banco. Já foi pegando gosto pela coisa. Eu aprendi a escrever em máquina, né? E aí, depois nós mudamos para Sete Lagoas, aí que eu entrei no chamado curso primário. E aí eu fui cada vez me envolvendo no banco. Meu pai era assim, o banco tinha poucos funcionários, eu pedia dinheiro para ele falou, vê se você fala alguma coisa para ajudar. E eu ficava sempre de olho na bicicleta do banco, né? Então, você me mandava distribuir correspondência, buscar correspondendo no correio, jornais. O senhor gostava de andar de bicicleta, na verdade? Não, mas tinha os pretextos, mas eu comecei, por exemplo, a pegar correspondência no correio, né? E foi uma coisa fascinante, que eu pegava jornais do Rio, o Correio da Manhã, o Jornal, e de Belo Horizonte, o Estado de Minas, esse existe até hoje. E aí, aquilo é uma janela para o mundo, né? Eu acho que eu era a única criança na cidade que lia jornais, e aí acabei ficando... Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu estava assim, foi no período entre 7 e 10 anos, né? Depois a hora que eu entrei eu também fiz um curso técnico, eu recomendo isso para muita gente, porque você já sai do final do ensino fundamental e do ensino médio com uma profissão, né? Então eu fiz esse ensino técnico no ginásio, fazendo um curso de auxiliar de escritório numa escola pública, e depois eu virei técnico de contabilidade no ensino médio. Aí a escolha pela Faculdade de Economia foi fácil, foi bem veio natural, disso, né? Natural. Eu cheguei a fazer um cursinho, pensando em engenharia, mas eu já estava em economia. Desde cedo, nasceu em cima de um banco? Você começa a aprender a lidar com dinheiro. Não, o jornal também teve uma influência na minha vida, sabe? Porque eu comecei gostando de futebol, só lia esporte. Depois eu fui para a primeira página, que era coisa internacional. Política, né? E tudo. Os assuntos Meu pai era udenista, né? Que era a União Democrática Nacional, que era um partido bem conservador. E aí, eu seguia muito aquele período da morte do Getúlio e tudo, certo? Foi um período bem conturbado. E aí depois eu notei que eu gostava muito do caderno de economia. E aí acabei ficando nisso, fiz vestibular. Mas logo depois que eu fiz vestibular, como meu pai era bancário, eu tinha uma experiência de banco, eu fui registrado num outro banco com 15 anos, né? Mas já como funcionário, porque eu sabia lidar com as coisas. E aí, o caminho natural era você procurar o melhor trabalho nessa área, que era do Banco do Brasil. Eu só até disse que o sonho de mineiro era ser funcionário do Banco do Brasil. E aí o senhor prestou concurso? Eu passei o concurso, era aquela sorte grande da vida, né? Que a vida é você, as circunstâncias. Eu pedi para ser nomeado para uma cidade que tivesse faculdade de economia, e eles me nomearam para São Paulo. Isso foi sorte? Eu acho que foi, não por causa de demérito ou mérito da cidade em si, é que, do meu ponto de vista, é que eu tive muito mais oportunidades do que se eu tivesse, inclusive, ficado em Belo Horizonte, né? Claro, era cidade grande, né? Você vê até sorte que eu fiz o concurso, quem tirasse o primeiro lugar podia escolher onde ia. Eu tirei o segundo. E aí eu não pude escolher. E se eu tivesse tirado o primeiro, eu teria ficado em Belo Horizonte, que é um mercado profissional, educacional, mais limitado que São Paulo, certo? Então, São Paulo, eu agradeço São Paulo, porque aqui eu tive muitas oportunidades. Depois eu larguei o banco e fiz a carreira acadêmica, aí teve outra sorte grande na vida. E nessa época fez a Faculdade de Economia na USP? Eu fiz na USP, comecei a fazer um mestrado aqui, mas eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado e doutorado no exterior, numa universidade famosa, Harvard. Que foi uma outra sorte também. Outra sorte, pago pelo governo americano. Competência, né, professor? Não, vocês tinham o seguinte, nós tínhamos um programa de pós-graduação que você ganhava bolsa, aí você que se virava para ir onde você quisesse, né? E eu consegui, fui um dos primeiros a ir para Harvard como economista.
Inclusive, mas a universidade investiu nisso, ela trouxe um professor de Harvard para conhecer a gente aqui, certo? Que é um E centro Harvard de excelência, é um né? deslumbramento, certo? Que sei lá, e você estuda 24 horas quase. Tem, Todas aquelas faculdades maravilhosas, o campus, a famosos, biblioteca. certo? Não, lá tem bibliotecas que funcionam 24 horas, se quiser você pode ficar lá. E são muito exigentes, então aquilo te leva nos seus limites, sabe? As pessoas, elas têm que expandir seus limites, porque você não conhece bem suas potencialidades, né? E à medida que você é forçado a ir longe, eu, por exemplo, cheguei a demonstrar teorema de matemática, eu jamais me imaginava capaz disso, né? Em Harvard. Então, aí você vai adquirindo autoconfiança e tudo, e é muito bom. Depois que você passa por Harvard, eu cheguei também no final do curso, eu era assistente, e cheguei a dar aulas lá, e você fica bem seguro de si mesmo. Isso é uma coisa importante na vida, você adquirir autoconfiança para fazer aquilo que você faz. Foi isso que mais te marcou nessa experiência de morar fora? Não, marcou foi passar por uma escola de muito bons alunos, excelentes professores, e não foi fácil, certo? Que em Harvard tem um ditado, que é muito difícil entrar e é muito difícil sair. Então, você vê que ao longo do curso alguns iam abandonando e tudo, mas eu consegui terminar e tirar o tal doutorado. E depois foi um momento glorioso. Tanto sempre que eu posso, eu vou lá, sabe? Que eu passo da minha emociona, pô. Quando o senhor voltou para o Brasil, como é que foi sua carreira? Não, eu já estava empregado, a USP pagou meu salário enquanto eu estava lá, isso é normal na vida acadêmica. E como é que o senhor entrou no governo, nessa vida mais política? Porque aí o senhor era professor da FEA. Um amigo meu me telefonou, você deve conhecer o Celso Laffer, que foi ministro das Relações Exteriores. Ele falou, a Zélia, sua colega, caiu, e o ministro Marcílio, que você conhece só socialmente, me consultou, então ele está te convidando para você dar uma mão lá em Brasília, que as coisas estão complicadas. Aí eu resolvi isso, né? Era um período difícil, né? Mas eu também me orgulho disso. Como é que foi a sua experiência no governo? Você aprende muito, né? Porque o governo é uma coisa muito mais complicada, porque tem você, tem os colegas, tem algumas intrigas dentro, tem como é que você se posiciona diante da imprensa e dentro do esquema de poder, certo? Então você tem que... E naquela época, especificamente, né, do confisco, era uma época muito conturbada. Não você vê, nós entramos no início do governo Collor, eles tinham confiscado os depósitos de poupança, né? Exato. E uma das tarefas nossas foi devolver isso. Então, vocês que estão olhando aí, eu não sou da turma que confiscou, sou da turma que veio depois, né? Que entrou para tentar consertar um pouco. A gente tinha que tomar muito cuidado, que você tirou a liquidez da economia, então, foi injetado. Então, nós devolvemos em prestações, mas devolvemos o dinheiro todo. Isso aí foi muito importante. Depois veio o impeachment também, que foi do Collor, e aí foi uma época difícil, porque a gente... E o senhor ficou até o fim do governo? Eu fiquei, tinha gente querendo pular fora, mas... O senhor ficou lá firme no barco, a fundo? Inclusive teve reuniões assim, aqui ninguém... Vocês estão trabalhando para o Brasil, né? Como é que era o clima naquela época? Como é que era trabalhar no governo na época do impeachment e decidir ficar, né? Eu não tive problema assim no início foi difícil, certo? Porque você tem que aprender todo esse jogo do poder e tudo. E aí você aprende algumas coisas, por exemplo, que reunião mais de 3 vaza para a imprensa. Quando é 2, você sabe, ou foi você. Ou fui eu ou foi você. Então 3 ou mais... 3 já é um problema. E aí você tinha umas ideias que apareciam no dia seguinte no jornal, entendeu? Um negócio chato, né? E tinha gente que queria ficar lá, são funcionários antigos, que eles estão lá no jogo de poder, né? Eles querem criar a vida deles. E eu estava lá de paraquedista, eu saltei lá para uma missão. E eu não tinha problema nenhum de sair, se fosse o caso, certo? A gente até costuma dizer, se você vai para o governo e não é funcionário de carreira, você é que nem um avião. Você decola da sua cidade, vai para lá, mas você tem que ter o aeroporto para voltar, certo? Porque lá em Brasília, outra imagem que eu tenho, que lá você, quando vai para lá, você tem que definir o tamanho do sapo que você vai engolir, certo? Porque alguns sapos você vai, um girino, uma perereca, mas se quiserem que você engole um sapo desse tamanho, aí você fala tchau e benção. Qual foi o pior sapo que o senhor teve que engolir para você? Não, no início, o maior sapo foi uma coleção de sapinhos. No início eu tive dificuldade de lidar com isso. Eu fui lá sozinho, assumi uma secretaria, não quis levar gente aqui, confiei nos colegas, depois deu tudo certo, porque os colegas que eu confiei lá, as pessoas que estavam lá, alguns até viraram ministros, são muito reconhecidos. Mas o senhor nunca mais voltou, né? Preferiu voltar aqui para a carreira? Eu fui convidado outra vez, também pelo próprio Celso Laffer, quando ele era ministro das
preferiu a carreira aqui quietinha Não, aí eu estava numa idade que eu estava com filhas na idade da adolescência, certo? E você trabalhar em Brasília é um sacrifício financeiro também. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 3 filhas. 3 mulheres. E aí era muito complicado você, sabe, na adolescência, você... Tem que estar presente, Tem que estar presente e os gastos são muito elevados, né? Então estava difícil. E o governo também tinha um problema que tinha que mexer na taxa de câmbio, ele não queria mexer. Eu falei, vou me meter nesse... Melhor não. E por falar em governo, professor, vamos mudar um pouquinho dessa parte mais biográfica, mais pessoal. História, né? Exatamente. É porque a sua história é interessante, por isso que a gente se deteve e ficou tanto tempo nela. Mas falando de governo, principalmente do leilão do Campo de Libra, que aconteceu no início dessa semana, na segunda-feira, como é que o senhor avalia o resultado desse leilão? Olha, você tem que pensar primeiro no que a gente quer, né? Achar o pré-sal, é ótimo, né? Agora, em particular, porque eu não nasci agora, né? Eu quero já ver resultados. Então, acho que você deveria tirar esse petróleo de lá o mais rápido possível e na maior quantidade que for encontrada naquele lugar. Aí você tinha um sistema de concessão que foi adotado no governo Fernando Henrique, e mais lá atrás, sob a influência do Geisel, porque ele chegou à conclusão que a Petrobras sozinha não dava conta. E aí você começou a fazer isso aí, estava dando certo, mas aí o governo resolveu, não, vamos mudar isso aí. Porque o governo, por ideologia e convicção, ele acha que o Estado pode fazer muita coisa, muito a favor de empresas estatais. E aí resolveu fazer dessa forma. Mas só aí já o modelo de partilha, né? Esse regime de partilha. Esse regime de partilha em que você quer que a Petrobras tenha a operação dos campos, participe com pelo menos 30%, né? E aí o que acontece? E uma parte desse petróleo fica com a União. Fica para a União, mas é como se fosse um royalty, só que vão entregar em petróleo e o governo faz o que quiser, vende aqui. Então aí é o seguinte, suponha que você vai entrar num leilão desse, você fala, eu vou entrar numa coisa que não sou eu que vou operar, sabe? Já começa o problema, sabe? A Petrobras ficou muito estressada, porque deram tanta tarefa para a Petrobras, quer dizer, ela vai ter que participar de toda a operação do pré-sal, né? É uma responsabilidade grande, né? Eu acho que puseram muito petróleo nos petroleiros dela. Sabe aquela história de você pôr mais areia do que o caminhãozinho consegue? Que o caminhãozinho aguenta? Então, eu acho que a Petrobras está estressada em termos de capital, que ela não tem capital para fazer todos esses investimentos. E segundo, eu acho que ela também não tem gente, certo? E depois tem um problema de gestão. A gente sabe de economia e administração, quanto maior a organização, é mais difícil você controlar aqueles organogramas que começam a ter um monte de quadradinho embaixo, né? E você precisa agilizar aquilo. Então, é uma coisa realmente complicada. Agora, o governo me dizendo aí que ele faz não é privatização, mas eu uma vez tive curiosidade. Olhar no dicionário, está no dicionário. Está no dicionário. Que a privatização envolve venda de patrimônio da União, como você privatizou a Vale, por exemplo, e envolve concessão de um serviço. Você privatizou o serviço. Isso e nesse caso você cobrou até pelo trabalho, você cedeu aí para essas empresas, Petrobras, empresas chinesas. Vamos voltar um pouquinho para fazer uma coisa de cada vez. Então, primeiro a gente vai chegar na privatização. O senhor gostou do consórcio que ganhou o leilão? Não, porque o consórcio, só para lembrar, tem a Petrobras com 40%, isso. 2 estatais chinesas, né, com 20% somadas as duas, e depois 2 europeias, né? A Shell, que é anglo-holandesa, e a Total, que é francesa. Então, essas são do setor privado. Mas são grandes empresas, são empresas experientes. Quer dizer, as europeias, né, a Petrobras, que tem a tecnologia de exploração do fundo do mar a mais avançada que existe, e as estatais chinesas, que entram com o dinheiro, a grana, a capitalização, né, que é importante também. Por que o senhor não gostou? Porque só foi o leilão, eu nunca vi leilão de não é um leilão, certo? Porque você fez as regras de tal forma que deixou de atrair outros participantes. Aí você vende pelo preço mínimo, não há concorrência, entendeu? Mas o preço mínimo já não era elevado? Você já viu algum leilão de só um participante nas salas? É um negócio estranho. A palavra leilão supõe mais de um participante, típico, né? Os lances e tal. Aí a competição, e aí a dificuldade de você ter um leilão de um só é que você não define claramente o valor da coisa, certo? Quer dizer, o governo inventou lá, ele fez uns cálculos, falou que era 15 bilhões. Que era o bônus de assinatura, era né? o pagamento mínimo, no ato. Aí, se tivesse competição,
seria inevitavelmente um valor acima disso. E não houve competição porque as empresas não gostaram das regras? Ou porque não gostaram das regras ou participaram um pouco, porque, por exemplo, você pega a Total, ou a Shell podia ter feito um consórcio separado, né? Mas não conseguiu, elas tentaram, né? Então, não conseguiram. Então, ficou uma coisa assim meio atravessada e a presidente achou que foi um sucesso. Eu acho que, olha, foi um meio sucesso ou um meio fracasso, porque a coisa vai andar, pelo menos, não sei se vai andar na velocidade que poderia andar, mas ao mesmo tempo não houve a competição saudável, inclusive para determinar o valor, e continua havendo um vício de origem, a meu ver, do sistema atual, que Petrobras tem que estar em tudo, certo? Eu não vejo necessidade disso, certo? Eu acho que você ser nacionalista é você fazer o melhor pelo seu país e não necessariamente você colocar uma estatal já estressada no meio de forma obrigatória em toda atividade do pré-sal, entendeu? Mas, por outro lado, o fato de você colocar a Petrobras no meio para ser operadora única e obrigatória nos campos de pré-sal por esse novo regime de partilha, isso não te permite também fazer, por exemplo, uma política industrial ou então determinar a velocidade daquela exploração? Aquilo não pode ser interessante politicamente para o Brasil também? Pode, mas você precisa ver no sentido de desenvolvimento mesmo, a longo prazo. A Petrobras, aí você tem um conteúdo nacional. De você exigir conteúdo nacional, você pode fazer com qualquer empresa que estiver lá, certo? Isso aí depende. Você tem pode ser qualquer operador, não precisa ser necessário. Você pega o setor automobilístico, você faz política industrial só com empresas estrangeiras. Então, isso não é necessariamente. A questão do governo é que a forma, eles querem controlar, entendeu? E aí eu acho que a necessidade, eu sou a favor da regulação. Você não precisa ser necessariamente um participante, certo? Você regula a coisa de tal forma que você obtém os resultados que você deseja. Eu, como cidadão, seria por obter resultados mais rápidos, envolvendo mais atores no processo, certo? E tirando o óleo que está lá num período de tempo maior. E com essa história toda, você perdeu aí vários anos, que não se decidiu o que ia fazer. Você ficou 5 anos ou mais sem ter leilões, né? Pois é, eles só vão começar tem a fase de desenvolvimento, depois até chegar à exploração, acho que só para o final da década, acho que é a melhor então no forma, começo da mas seguinte. De certa forma, de outra maneira, eu senti até um certo alívio que começou a andar de alguma forma. Melhor isso a gente chama em economia a segunda solução, ou terceira, ou quarta, quinta melhor. Agora, eu como professor, eu acho que as minhas lições são no sentido de você procurar a melhor solução. Tem a teoria de economia que chama em inglês second best, né? Que é um segundo melhor. Essa foi a segunda melhor, a seu ver? Não, aí o segundo quando você tem 2. Mas aí eu não sei em que classificação que ela fica, se ela foi a segunda ou se foi a enésima, né? E voltando àquela história, é privatização? Porque a presidente Dilma fez um pronunciamento, né? Foi a público, na rede nacional, e disse que não é. No governo, certo? Você procura, sem mentir, você deve dar a versão dos fatos mais conveniente ali a você como governo. Eu não acho que isso é pecado. Mas, no caso, quando você tem uma dúvida sobre o significado de uma palavra, onde você vai, né? No dicionário, professor. E eu dei ao trabalho, uma vez escrevi um artigo no Estadão, no qual sou articulista, justamente sobre isso, que eu te chamava assim, é privatização mesmo. Foi no caso de aeroporto, o dicionário dá 2 significados de privatização. Um é quando você vende o patrimônio estatal, como no caso das privatizações, como o caso da Vale, que é muito conhecido. E outra diz quando você concede um serviço, que no caso aqui é pela Constituição, o subsolo é propriedade da União, quando você concede público. A exploração de agentes privados, que você está privatizando o serviço, não você privatizar a coisa em si, certo? Porque o argumento da presidente é o seguinte, né, que isso vai gerar mais de R$1 trilhão a exploração do petróleo durante 35 anos e que grande parte dessa riqueza vai ficar aqui, vai ficar no país, né, porque você tem os 41% que o consórcio obrigatoriamente tem que pagar à União em petróleo e você tem mais 40% que é a participação da Petrobras no consórcio. Na verdade, se você fizer essa conta, vai dar até um pouco menos de 81%, coisas que um pouquinho abaixo de 70%. Mas, enfim, grande parte, muito mais da metade da riqueza fica no país. Não fica. Ela vai ser explorada, certo? E aquilo vai ser paga a fator de produção. Por exemplo, vão trazer muita tecnologia estrangeira, equipamentos, sondas e tudo mais. Mas aí é o seguinte, você deve procurar maximizar a renda que você gera aqui. Se você fizesse um programa
mais ágil, com o maior número de atores, você geraria mais renda. O que interessa é a renda que você deriva desse patrimônio, certo? Não é o poder que você tem sobre isso ou aquilo e ficar aí tentando controlar tudo. Por exemplo, eu já fui acionista da Petrobras, eu vendi minhas ações porque achei que não valia mais a pena. O governo, inclusive, causou perda aí aos acionistas, que o valor da empresa caiu muito, justamente por essa desconfiança quanto à capacidade dela de entregar, né? Agora, como se diz lá nos Estados Unidos, se diz que a prova do pudim é na hora que você come, né? Então, se saírem resultados, muitas dessas coisas serão ignoradas, né? Agora, uma coisa aí que eu não gosto dessa coisa, eu dei aula de econometria, que você, inclusive, quanto a fazer previsão, né? Se alguém pedisse uma previsão de quanto vai gerar de renda e alguém me respondesse 1 trilhão, eu daria 0. Por quê? Porque você nunca vai acertar esse número. 1 trilhão, certo? É um negócio que tem, acho que 12. Muitos zeros, né? Você não vai acertar exatamente isso. Então, a gente recomenda que você faça uma previsão por intervalo. Vai dar entre 950 bilhões e 1 trilhão e 50 milhões, certo? E quanto mais longe você está do alvo que você quer atingir, o intervalo de previsão tem que ampliar para você acomodar os fatores aleatórios, né, ou ocasionais. Então tá bom, professor. Com isso, já conversamos bastante sobre o petróleo. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais sobre crescimento, inflação, juros com o professor Roberto Macedo. Até já.